Reviravolta no caso da médica do Exército encontrada morta em casa. Mais de um ano depois, o namorado dela foi preso, apontado como o principal suspeito do crime. Na época, ele disse para a polícia que a médica teria tirado a própria vida, mas a investigação indicou o contrário, indicou indícios que provam justamente o contrário. A família da vítima também descobriu que o então namorado tentava solicitar uma pensão do Exército como viúvo da médica que era capitã do Exército. Uma reviravolta em um caso cheio de mistérios. O que antes era tratado como suicídio, agora, para a polícia, é um feminicídio. Tinha muito medo dele. Para a família, a possível confirmação de uma desconfiança antiga. Ele disse que a gente não podia subir porque era uma cena do crime. Como uma cena de crime, se só ele estava com ela. Então, ele cometeu o crime. Noite de 9 de março de 2023. A médica e capitã do Exército, Rosângela Nascimento, de 41 anos, é encontrada sem vida no apartamento onde morava, na zona norte do Rio. Quem chamou o socorro foi o então namorado, Elton Wilton Herculano, de 32 anos. Câmeras de segurança do prédio registraram a movimentação no andar. Primeiro, Rosângela chega em casa, pouco depois de 4 horas da tarde. Já são 10h22 da noite quando Elton aparece no elevador. Quase 20 minutos depois, às 10h41, ele surge novamente no elevador e desce para aguardar a chegada da equipe do SAMU na portaria. Às 11 da noite, o primeiro socorrista é visto no corredor. No depoimento de Elton, obtido pelo Domingo Espetacular, ele afirmava que não acredita que Rosângela teria coragem de se suicidar. Mas ao descrever a entrada dele no apartamento, disse que, ao abrir a porta, viu Rosângela caída no chão, desacordada, e uma seringa introduzida na veia do braço direito. Agora, um ano depois, a polícia aponta Elton como o principal suspeito pelo crime. O que nós, defesas, podemos dizer é que o senhor Elton, quando entrou no apartamento, ela já estava morta, conforme ele próprio declarou em sede policial. Ao meu ver, também, ele fez tudo para se aproveitar desse relacionamento. Ele, inclusive, ele fez em cartório, uma declaração de união estável após a morte da vítima e tentou instaurar um inventário na justiça para se apossar dos bens da vítima. Elton é estudante de Direito e fazia estágio na área, além de serviço voluntário. Rosângela era médica capitã do Exército. Ingressou na corporação em 2012 e fazia especialização em anestesiologia. Elton e Rosângela se conheceram em um site de relacionamento no final de 2018. O namoro sempre foi, segundo pessoas próximas a ela, muito complicado. Foram várias as vezes em que a capitã decidiu terminar tudo. Mas Elton, por algum motivo, sempre seguia por perto. Tinha acesso ao carro de Rosângela e o apartamento onde ela morava. E a família dela nunca aprovou o relacionamento. Entre idas e vindas, ele vinha, ele entrava com tag, ela deixava entrar para não incomodar os vizinhos. A defesa de Elton afirma que Rosângela fazia uso abusivo de medicamentos e que isso motivava brigas entre o casal. É um medicamento altamente controlado, ele é somente de uso hospitalar, ele não se vende em farmácia, ele não é nem mediante receita controlada. E ela, como médica do Exército, ela tinha acesso a essa medicação. Sobre o dia da morte da capitã, um dos funcionários do prédio disse que Elton avisou a portaria sobre a chegada de uma ambulância porque alguém estava passando mal, mas não pediu ajuda. E que uma mulher que se apresentava como amiga dele também foi ao local. Para a família da médica, a mulher mantinha um relacionamento amoroso com Elton. A pessoa que chega em casa e vê a companheira deitada e morta,
primeiramente, ela procura a polícia, chama os vizinhos, é um comportamento natural, né, do ser humano. Você vê, eu sou companheira de tantos anos ali falecida, você ir sozinho, você chama uma pessoa conhecida, e ele chamou a uma conhecida, que a delegacia, de alguma forma, aduz que ela seja a amante dele. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade ao apartamento de Rosângela. O local está vazio há 1 ano. A família não conseguiu mais voltar para lá diante de tantas lembranças e tanta tristeza. Minha família sempre foi humilde, né? Foi luta, minha mãe, meu pai sempre gostava de gente, estuda. Nunca ia passar isso na cabeça dela. Nunca. Rosângela morava aqui com os pais, que estavam viajando no dia do crime. A família veio até o prédio depois de algumas ligações avisando que a capitã não estava bem. Primeiro, foi impedida de subir. Quando finalmente conseguiu entrar no apartamento, se deparou com a capitã já sem vida, bem aqui no corredor. E o local estava completamente revirado. Foi possível perceber que alguns pertences de Rosângela tinham desaparecido, como joias, por exemplo. E a versão de Elton, de que tinha encontrado ela já desacordada, tinha uma série de pontas soltas. Nunca convenceu nem os parentes, nem os vizinhos. Em depoimento, vizinhos relataram muitas brigas do casal. Um deles disse que sempre ouvia objetos quebrarem. E durante a madrugada, depois da morte de Rosângela, ouviu a voz masculina falar ao telefone sobre bens e imóveis. Foram vários indícios que nós mudamos a nossa perspectiva de uma investigação de suicídio para uma investigação de homicídio. Principalmente pelo laudo, que constatou que ela morreu de asfixia e uma intoxicação endógena por ingestão de algum medicamento. Em depoimento, o médico que atendeu a ocorrência disse que não havia junto do corpo da vítima qualquer instrumento como seringa, scalpes, garrotes que pudessem indicar que a vítima havia feito uso intravenoso de qualquer medicação. Afirmou ainda que acredita que a morte da vítima se deu por volta de 1 hora antes da chegada da equipe de socorro médico. Quando o rapaz chegou no apartamento e a encontrou, ela já estava morta há pelo menos 2h30, 3 horas. Porque a SAMU chegou às 11 horas, ele tinha chegado 40 minutos antes, e o médico da SAMU descreveu rigidez cadavérica na vítima. De acordo com este perito que analisou o laudo da necrópsia, não houve asfixia mecânica. A parada respiratória foi provocada pelo remédio controlado de uso hospitalar fentanil. O laudo foi de uma morte rápida, por asfixia, por causa do que está descrito aqui, e não havia nenhum outro comemorativo de agressão externa, né? E somente esse infiltrado hemorrágico superficial na musculatura do pescoço do lado direito. Eu pergunto a você, se ele tentou estrangulá-la, por que só tem do lado direito, não tem do outro lado? Não tem na pele. Então, ninguém estrangula ninguém apertando um lado só. Então, isso é uma coisa que causa dúvidas. A gente não pode ter dúvida. A família afirma que Elton usa o dinheiro e os bens materiais de Rosângela como se fossem dele. E que esse comportamento se intensificou depois da morte dela. Eu acho que chega até uma sociopatia, né? Porque não existia bem da Rosângela, os bens eram dele. Tipo assim, uma violência patrimonial, né? A advogada dele nega todas as acusações. Ela convivia com ele há 4 anos de forma marital. Então é um direito que ele tem o direito de buscar para receber a pensão por morte como um companheiro. Elton foi preso preventivamente na última sexta-feira. A defesa dele afirma que segue aguardando o julgamento de um habeas corpus. O pai e a mãe, eles estão muito abalados, né? Porque, na verdade, você nunca espera que uma filha vai acontecer isso com uma filha. Essa lembrança que fica de uma pessoa que gostava muito do que ela fazia. Ela se dedicava muito ao que ela fazia, exercer a medicina.